Bom dia, meu nome é Natália Isabela. Essa é uma apresentação para o trabalho de conclusão de curso de técnico em logística na ETEC de Barueri, sob orientação da professora Roseli de Paula Lopes. O tema apresentado é a importância da ergonomia no carregamento e transporte logístico. O trabalho sempre esteve presente na evolução e sobrevivência humana. Passamos desde o trabalho puramente artesanal à manufatura e ao uso de máquinas e outras tecnologias. A ergonomia surge para adaptar o trabalho ao homem e possibilitá-lo de usar os recursos e os meios em seu benefício. Ela vem com um papel muito importante na saúde e no bem-estar dos trabalhadores. Sua aplicação melhora a eficiência, previne lesões, dores e doenças ocupacionais. No setor logístico, é de grande importância apontar como o estudo ergonômico pode melhorar o ambiente de trabalho e a qualidade de vida de todos os envolvidos, pois os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, as DORTs, são muito comuns aos trabalhadores e interferem em sua produtividade. Por isso, o trabalho tem como objetivo expor a importância da ergonomia no setor logístico, sobretudo nas áreas de carregamento e transporte, além de conceituar o que é ergonomia, discorrer sobre sua aplicabilidade na logística e possíveis soluções e mudanças que melhoram o bem-estar dos trabalhadores com base no que foi apresentado. A metodologia usada será a pesquisa bibliográfica, a partir da análise de artigos e livros, e a pesquisa de levantamento, com a coleta de dados por meio de uma entrevista realizada com trabalhadores do setor. Ergonomia é o termo usado para estudo científico que visa melhorar as condições de trabalho com base na interação do homem e seu meio, adaptando o ambiente, ferramentas e o próprio modo de se trabalhar, proporcionando assim o bem-estar físico e psicológico ao trabalhador, ao passo que também garante a produtividade e a qualidade nas atividades realizadas pelo mesmo. A história da ergonomia se inicia antes mesmo da Idade Média, onde já haviam menções às deformidades posturais e estudos de biomecânica, anatomia e fisiologia. Durante a Revolução Industrial, a ergonomia se tornou ainda mais necessária, porém ganhou força apenas com a Segunda Guerra Mundial, onde foi criada a primeira sociedade de ergonomia. A ergonomia possui 3 especializações, sendo elas a física, que diz respeito à antropometria, posturas, movimentos repetitivos e distúrbios musculoesqueléticos, a cognitiva, que é relacionada ao raciocínio, memória, capacidade de tomar decisões e nível de estresse, e a organizacional, que busca melhorar as relações do trabalho, horários e políticas administrativas. Atualmente, quem regulamenta as condições ergonômicas apresentadas nos diferentes tipos de trabalho é o Ministério do Trabalho e Previdência Social, isso de acordo com a norma regulamentadora número 17. Porém, observa-se a prática nem sempre eficaz dessa regulamentação, pois conforme um estudo realizado pelo Ministério da Saúde em 2018, LER e DORT são as doenças mais comuns aos trabalhadores, tendo um crescimento de 184%, que representa a evolução da ocorrência de 3.200 casos para 9.100 casos em um período de apenas 9 anos. A biomecânica basicamente analisa a interação do trabalho e o homem, assim como a ergonomia. Isso baseado no estudo dos movimentos, das posturas corporais, das forças aplicadas e dos esforços de alavanca. Na biomecânica, existe um conceito chamado de alavanca humana, onde o movimento humano pode ser assimilado a um sistema de alavancas. Essas alavancas são divididas em 3 tipos: a interfixa, a interpotente e a interresistente. Nas atividades de carregamento e transporte logístico, o tipo de alavanca que o corpo humano mais utiliza é a interpotente, que é a alavanca que exige maior uso da força física para realizar uma atividade. Assim, é extremamente necessário evitar as cargas excessivas, para não ocorrerem lesões nas fibras musculares e nem sérios danos nas articulações. Bom, além das forças de alavanca, outro conceito importante para a biomecânica é o trabalho estático e o trabalho dinâmico. O trabalho dinâmico é caracterizado pela contração e o relaxamento de um músculo em uma sequência rítmica. Isso faz com que o músculo receba uma grande quantidade de sangue e uma boa oxigenação. Assim, o trabalho, estando num ritmo adequado, pode durar mais tempo sem cansar o trabalhador. Já no trabalho estático, a musculatura permanece em constante contração. O músculo, se mantendo em prolongada tensão, faz com que os vasos sanguíneos se estreitem e o sangue não flua corretamente, fazendo assim com que o trabalhador tenha fortes dores e intensa fadiga muscular, não podendo realizar o trabalho por um longo período de tempo. Geralmente, uma atividade é parcialmente estática e parcialmente dinâmica.
devendo o trabalho estático ser evitado sempre que possível. Outro fator determinante para uma boa oxigenação muscular é a postura adotada. Os problemas lombares causados pela má postura têm sido um dos principais culpados pelo afastamento dos trabalhadores, o que abala a economia do país, visto que gera gastos indiretos e diretos tanto para a empresa como para o sistema previdenciário e de saúde. Seja qual for a postura adotada pelo trabalhador, ela não deve ser mantida por um longo período de tempo, devendo ter alternância entre a postura em pé e a postura sentada. A postura em pé pode trazer problemas relacionados ao trabalho estático prolongado e à má circulação sanguínea. E a postura do trabalho sentado pode trazer consequências para as articulações dos punhos, dos cotovelos, do pescoço e da coluna. Sendo assim, é importante alternar as posições e empregar instrumentos ergonomicamente adaptados ao ambiente e ao trabalhador. O manuseio de cargas é indispensável na logística, porque a maior parte de seus processos envolve o transporte de materiais ou produtos. Esse trabalho geralmente envolve bastante esforço estático e dinâmico, sendo considerado um trabalho pesado. A CLT determina que é de 60 kg o peso máximo que um empregado pode levantar individualmente. Porém, esse valor é muito desproporcional e, somado a fatores como posturas inadequadas, estresse ou trabalho repetitivo, podem causar o surgimento de diversos problemas de saúde ao trabalhador. Um dos métodos mais usados para estabelecer as cargas máximas é o método da NIOSH, que indica o valor de 23 kg em condições adequadas. Além das cargas excessivas, outro fator analisado pela biomecânica e pela ergonomia são os métodos utilizados no levantamento de cargas, sendo dois principais, o stop lifting e o squat lifting. O primeiro reduz o gasto de energia, já o segundo reduz a sobrecarga na coluna, sendo mais recomendado no levantamento de cargas. Algo muito presente em trabalhos manuais que envolvam a força física é a fadiga, que é o resultado de um conjunto de fatores que possuem efeito acumulativo. A fadiga, somada à monotonia, aumenta os índices de erros, defeitos e quebras, sendo necessária então a presença de pausas curtas para a recuperação do organismo, visando tanto a saúde do colaborador quanto à qualidade das atividades realizadas. A soma de todos os fatores negativos pode levar à ocorrência de LER e DORTS, que vem crescendo absurdamente no Brasil. A LER, lesões por esforço repetitivos, afeta os músculos, os nervos e os tendões, e é uma síndrome que engloba diversas doenças, como a tendinite, bursite, a ciática, dedo em gatilho, dentre várias outras. A sigla LER atualmente foi substituída por DORTS, que é doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, porque além do esforço repetitivo, tem outros fatores que podem trazer problemas aos trabalhadores, como a postura estática prolongada, o excesso de força e dentre outros. Assim, a DORT é mais adequada, porque ela abrange diversos outros sintomas, e não apenas os esforços repetitivos. O carregamento e transporte logístico, se não aliado à ergonomia e à segurança do trabalho, podem trazer diversos problemas aos funcionários. Um dos principais deles é o desgaste dos discos da coluna, por conta da má postura e da movimentação contínua. Assim, é necessário enfatizar a importância de uma disciplina estar ligada à outra, garantindo a maior eficiência do trabalho e a segurança dos trabalhadores. A AET, Análise Ergonômica do Trabalho, analisa fatores como a postura, esforços físicos, idade e experiência dos trabalhadores para diagnosticar uma atividade ergonomicamente não favorável. A AET do setor de carregamento e transporte logístico deve estar de acordo com a norma regulamentadora número 11 e número 17, que dizem respeito ao manuseio de cargas e a ergonomia, além de cumprir, por exemplo, o exigido pela norma ISO 11.228-2, que trata da ergonomia especificamente para a movimentação manual de cargas, coleta e análise de dados. Os funcionários em questão trabalham na CEAGESP, que é a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, onde são armazenadas frutas, legumes, verduras, flores, pescados e outros. No box onde são armazenados os produtos, trabalham 6 funcionários, sendo 3 de carga e descarga, que chegam aproximadamente à meia-noite. O único EPI usado é a botina, sendo a luva, o avental e outros equipamentos de proteção opção do trabalhador. O volume carregado diariamente não é fixo, e a relato dos próprios funcionários, no geral, a carga fica em volta de 32 toneladas,
com cada caixa individual pesando 30 quilos. Os funcionários, ainda em cima da carreta, abastecem o carrinho e, quando cheio, o carregam por cerca de 20 metros até o armazém. As cargas são descarregadas diretamente no chão e empilhadas até uns 2 metros de altura, não havendo auxílio de nenhum equipamento para posicionar a carga. Ao final da primeira carreta, o descanso dura cerca de 10 a 20 minutos e ocorre no mesmo lugar onde é efetuado o trabalho, havendo pausas informais apenas para tomar café. O trabalho se inicia à noite e acaba quando terminarem as tarefas relativas à carga diária, havendo revezamento constante nas tarefas. O gráfico 1 demonstra que apenas 50% dos 10 funcionários afirmaram ter recebido algum tipo de instrução ao iniciar o trabalho. A NR17 estabelece que para o levantamento e manuseio de cargas consideradas não leves, o empregador deve oferecer instruções quanto aos métodos a serem utilizados. Segundo o Manual de Ergonomia elaborado pela Universidade Estadual de Campinas, as recomendações são bem simples, como manter os pés afastados e se posicionar próximo ao objeto, abaixar-se dobrando os joelhos e não curvar a coluna, utilizar os EPIs necessários, não levantar cargas acima da cabeça e não girar a coluna, dentre outros. Esse tipo de instrução obrigatória conduz o trabalhador a realizar sua tarefa da melhor forma possível, evitando pressões desnecessárias nos discos vertebrais. O gráfico 2 demonstra que 70% dos 10 funcionários afirmam não ter recebido nenhum tipo de EPI. A negligência no fornecimento dos EPIs é um grande problema, pois o seu uso é obrigatório e estabelecido pela NR6. Para a atividade em questão, todos os funcionários deveriam usar capacetes, luvas e botinas, para garantir a sua própria segurança. Além disso, a cinta ergonômica, apesar de não ser um EPI, se especificada por um profissional do setor de saúde, pode auxiliar na realização do trabalho e proteger o trabalhador contra os movimentos bruscos, pois ela garante a sustentação da coluna lombar. Em todo caso, é preciso que todo funcionário esteja equipado e protegido corretamente. Já o gráfico 3 demonstra que 6 dos 10 funcionários dizem haver revezamento nas tarefas. O revezamento é extremamente necessário, pois além de diminuir a monotonia, ele diminui as chances de lesões por esforços repetitivos. O gráfico 4 demonstra a opinião dos funcionários acerca do cansaço mental, onde 60% dos 10 funcionários afirmam não se sentirem entediados ou cansados mentalmente, o que pode estar relacionado com o fato dos funcionários escolherem ouvir música durante o trabalho, pois alguns estudos demonstram que a música melhora a concentração, dá ritmo ao trabalho manual e alivia o estresse no ambiente de trabalho. O importante é que o som não atrapalhe a atenção dos trabalhadores, visto que o carregamento e o transporte de cargas pode ser perigoso, e é preciso que o trabalhador esteja atento, principalmente em ambientes onde há o uso de empilhadeiras. E em contrapartida ao gráfico 4, o gráfico 5 demonstra que 80% dos 10 funcionários se sentem cansados fisicamente durante o trabalho. Por ser um trabalho pesado, é normal a presença de cansaço físico, porém, são necessárias compensações para esse cansaço, a exemplo de pausas, mesmo que curtas, a cada período de tempo, a fim de evitar e prevenir as DORTs. Outro grande benefício seria a implementação da ginástica laboral na rotina do trabalhador. A ginástica laboral é uma atividade física praticada durante o expediente de trabalho, que ajuda a prevenir as doenças ocupacionais. Ela pode ser realizada antes de se iniciar as tarefas e dura cerca de 5 a 10 minutos, proporcionando considerável redução de gastos com despesas médicas. O gráfico 6 aponta que 60% dos 10 entrevistados não relatam ter dores nas articulações, que é um fator que deve ser observado, pois durante a realização do trabalho, há diversas ações que, com o tempo, podem ser prejudiciais para a saúde do trabalhador. O gráfico 7 demonstra que 70% dos funcionários sentem dores musculares nas articulações ou cansaço físico após o horário de trabalho. Além da carga elevada, a repetitividade e o ritmo excessivo são fatores que podem agravar as dores já existentes, e isso interfere diretamente na qualidade de vida do funcionário, que tem seu descanso e seu período de lazer prejudicados. O último gráfico demonstra que apenas 30% dos 10 funcionários conhecem a ergonomia. A falta de conhecimento e de treinamento fazem com que o trabalhador não esteja a par quanto a seus direitos e seus deveres. Assim, é necessária a participação de um profissional da área para realizar uma ET e propor melhorias e expor os riscos existentes, que infelizmente estão muito presentes nesse setor.
As mudanças organizacionais, como a implementação de pausas curtas e regulares e a implantação da ginástica laboral, ajudariam a melhorar a eficiência do trabalho e evitar as consequências do não cumprimento das NRs. Dado o exposto, é concluído que realmente existe a necessidade de dialogar sobre a importância da ergonomia no setor de carregamento e transporte logístico. O levantamento de dados confirmou que as condições de trabalho podem e devem ser melhoradas a partir da ética de um profissional qualificado e de iniciativas da própria empresa. O implemento da ginástica laboral e outras possíveis mudanças apontadas haverão diversos benefícios para os colaboradores e para a organização, que tende a lucrar com o aumento da produtividade e satisfação dos funcionários, além da diminuição no número de absenteísmos. O presente trabalho tem como foco a ergonomia física de adaptação, a fim de se evitar a ocorrência de DORTs. Contudo, aponta-se a existência de diversas vertentes de ergonomia que futuramente poderão ser exploradas, a exemplo da ergonomia cognitiva e administrativa.